Métodos quantitativos ou qualitativos? Qual utilizar na sua pesquisa? Vamos falar um pouco sobre isso? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson dos Santos Gonçalves, eu sou psicólogo e também sou mestrando em Cognição e Neurociências pela Universidade de Brasília. Tudo bom com vocês? Decidir o método de mensuração e avaliação do seu fenômeno de pesquisa é um dos passos mais importantes de qualquer pesquisa científica. Dentro da psicologia, grande parte das pesquisas querem investigar os processos mentais e comportamentais dos seres humanos e também de alguns animais. Então, diante disso, a psicologia ela visa entender como que esses organismos eles pensam, eles se sentem, eles interagem com o seu meio e com o seu ambiente. E as pesquisas que visam investigar essas nuances são geralmente pesquisas muito complexas. Os organismos humanos acabam sendo o principal objeto de estudo dentro das pesquisas em psicologia. A investigação do comportamento e dos processos mentais dos seres humanos geralmente envolve variáveis muito complexas que interagem e modulam o comportamento humano em diversas situações. Para entender essa relação entre essas variáveis complexas, os psicólogos eles utilizam diferentes métodos de avaliação e mensuração para poder avaliar e pesquisar sobre esses fenômenos. E aí, a partir desse contexto surgem os métodos quantitativos e qualitativos para poder avaliar esses fenômenos dentro da psicologia. E esses métodos eles são usados desde o começo da psicologia. Por exemplo, Wilhelm Wundt foi um dos principais pesquisadores dentro da psicologia e um dos criadores da psicologia experimental. Ele utilizava um método para realizar suas pesquisas chamados de introspecção. Nesse método, os participantes eles eram treinados para poder descrever os seus processos mentais quando eles eram expostos a alguns estímulos ambientais. Esse método utilizado pelo Wundt pode ser considerado o método mais qualitativo, porém ele foi muito criticado na época justamente por causa que esse tipo de metodologia não conseguia ativar os princípios da cientificidade como replicabilidade e generalização. Isso fez com que alguns outros métodos começassem a ser utilizados na época justamente para poder alcançar esses critérios de cientificidade. E a partir disso também a gente começa a ter alguns outros estudos, como por exemplo os estudos do Gustavo Fechner. Os métodos utilizados pelo Fechner foram um dos principais métodos utilizados para poder mensurar e avaliar processos mentais e que deu início a várias disciplinas dentro da psicologia, como por exemplo a psicometria e a psicofísica. A utilização desse tipo de mensuração foi o que possibilitou que a psicologia avançasse e fosse considerada uma ciência junto com outras, na época como a química e a física, por exemplo. Mas e aí, hoje em dia, qual é o método mais utilizado e mais recomendado para pesquisas em psicologia? Vamos começar falando um pouco sobre os métodos quantitativos. Os métodos quantitativos eles visam mensurar algum fenômeno psicológico. Ou seja, eles utilizam de medidas numéricas para poder quantificar e mensurar aquele determinado fenômeno psicológico. Muita gente, inclusive, acha que os métodos quantitativos eles visam trabalhar somente com números em si, mas isso não é verdade. A ideia por trás do método quantitativo é justamente capturar medidas que elas sejam quantificáveis. E nisso, algumas medidas que são mais descritivas também acabam fazendo parte desse tipo de método. Por exemplo, avaliações sobre a frequência, a correspondência ou a associação sobre uma determinada variável pode ser quantificável, como por exemplo o gênero, a escolaridade de um participante, a dominância lateral, que são variáveis mais nominais, podem ser avaliadas de forma quantitativa. Isso possibilita que esses dados eles sejam analisados e tratados de forma mais estatística e probabilística, utilizando testes como o teste Q-quadrado, o teste exato de Fisher, a análise de cluster, entre outros que são possíveis também de serem utilizados. Eu não pretendo entrar nesse vídeo aqui especificamente sobre o que são variáveis, o que são constantes, quais são as escalas de mensuração, eu pretendo fazer isso em um outro vídeo. Então, se você tem interesse nesses temas, recomendo que você se inscreva aqui no canal para poder receber mais vídeos que vão falar sobre pesquisa em psicologia e também curiosidades psicológicas. Continuando, as medidas quantitativas geralmente elas são capturadas por meio de testes, escalas, questionários ou experimentos que querem avaliar um determinado fenômeno ou construto psicológico. Na psicometria, por exemplo, que é uma área específica da psicologia que visa avaliar formas de mensuração de fenômenos psicológicos, ela considera basicamente que todos os construtos ou fenômenos psicológicos podem ser mensurados de alguma forma por meio de algum instrumento psicológico. E para isso, a psicometria ela faz um estudo rigoroso em relação àquele fenômeno ou aquele construto psicológico em si, avalia as melhores formas possíveis de poder fazer a avaliação e a mensuração daquele construto psicológico, o que possibilita que sejam feitos estudos que vão fazer a criação e a validação de alguns instrumentos psicológicos que são utilizados por psicólogos e por pesquisas também. As principais vantagens do uso das medidas quantitativas é justamente a consideração de um maior controle e uma maior objetividade em relação à avaliação daquele construto psicológico.
O uso de medidas quantitativas facilita, por exemplo, que algumas pesquisas atendam os critérios de cientificidade, que vai levar em consideração a validade, a confiabilidade de um construto psicológico, a replicação e a generalização daqueles resultados. Isso acontece principalmente porque, como dito, as pesquisas que elas vão ser feitas de forma mais quantitativa, elas visam ter maior objetividade em relação àquilo que elas estão mensurando, evitando assim, por exemplo, a influência de algumas variáveis estranhas ou vieses que podem influenciar aquela medida. Além disso, a utilização de métodos quantitativos possibilita a utilização de análises mais estatísticas e matemáticas que possibilitam fazer a previsão em relação à interação de algumas variáveis complexas. Isso é o que possibilita, por exemplo, que a gente conduza experimentos psicológicos controlados que visam fazer relação de causa e efeito em relação a algum determinado fenômeno psicológico. Assim, o método quantitativo ele pode utilizar de diversas estratégias e também de formas de avaliação de medidas, sejam matemáticos, estatísticos ou computacionais para poder fazer uma avaliação de um determinado fenômeno. E para isso, os métodos quantitativos eles precisam de amostras maiores e mais representativas daquela população para poder descrever um fenômeno. E isso não significa que o método quantitativo ele seja mais simples que o método qualitativo, mas sim que o uso dessas técnicas estatísticas, matemáticas e computacionais necessitam de amostras muito maiores para que esses resultados eles possam ser generalizados. Além também que amostras maiores diminuem esses vieses, possibilitando maior controle em relação àquele fenômeno que está sendo utilizado. Como, por exemplo, as características individuais dos indivíduos que acabam sendo diluídas dentro de uma amostra que é maior e mais representativa. Mas ok, vamos falar agora um pouco sobre os métodos qualitativos. Os métodos qualitativos, eles visam descrever um fenômeno ou uma característica psicológica. Ou seja, diferente do método quantitativo, o método qualitativo ele visa identificar um determinado fenômeno, compreender como que esse fenômeno ocorre e tentar identificar variáveis que podem afetar esse fenômeno. Note que essa forma de descrição ela visa mais compreender um fenômeno do que fazer inferências causais de causa e efeito, por exemplo. Então, é a partir do método qualitativo que eu consigo acessar aspectos mais subjetivos dos meus participantes em uma determinada pesquisa. Então, eu posso estar interessado na descrição dos sentimentos do meu participante, de um ponto de vista, de uma experiência subjetiva que ele teve, para poder estudar o meu fenômeno. Então, para isso, o método qualitativo ele pode utilizar de entrevistas, grupos focais, análise de conteúdo, análise documentais, entre outros métodos que podem fazer com que essa pessoa ela consiga ter uma análise mais descritiva de um determinado fenômeno. Então, esse tipo de metodologia permite que o pesquisador ele acesse uma narrativa ou as nuances de um determinado fenômeno que não são tão acessíveis assim para uma metodologia quantitativa. Então, esse tipo de metodologia ele consegue acessar de forma mais direta um aspecto mais subjetivo daquele participante. Isso faz com que as pesquisas qualitativas geralmente elas tenham menor controle em relação às variáveis ali, justamente porque nem sempre o pesquisador ele consegue prever de antemão todas as variáveis que vão estar intrincadas ali dentro da subjetividade daquele sujeito. Isso faz com que as pesquisas qualitativas elas exijam uma maior flexibilidade ou capacidade de adaptação a diferentes situações que podem surgir ali na interação entre o pesquisador e a pessoa que está sendo entrevistada ou avaliada dentro desse tipo de pesquisa. Essas vantagens que estão associadas à pesquisa qualitativa também acabam sendo uma das principais desvantagens desse tipo de pesquisa. Dado que questões de generalização, de replicabilidade, de validade, de confiabilidade acabam sendo prejudicadas nesse tipo de pesquisa. Um dos fatores que acabam influenciando isso é que pesquisas qualitativas geralmente tendem a ter amostras muito menores do que pesquisas quantitativas, fazendo com que os dados que sejam obtidos naquelas pesquisas não sejam tão generalizáveis assim para outras populações. E isso também acaba prejudicando a capacidade de replicação daqueles resultados. Ou seja, quando eu faço uma entrevista, por exemplo, com um grupo de pessoas, os resultados que eu obtenho a partir daquele grupo podem ser válidos para aquele grupo, mas não necessariamente se eu entrevistar um outro grupo de pessoas, eu vou conseguir encontrar resultados semelhantes àqueles. Isso faz com que a minha capacidade de generalização para outros contextos, outras amostras, seja extremamente prejudicada. Além disso, o baixo controle associado às pesquisas qualitativas faz com que esse tipo de pesquisa seja associado a alguns tipos de vieses. Como, por exemplo, vieses de desejabilidade social, vieses do pesquisador, vieses de seleção da amostra, vieses de confirmação, entre alguns outros possíveis que podem ser influenciados nesse tipo de interação entre o pesquisador e o participante. Então, para a condução desse tipo de pesquisa, o pesquisador ele precisa estar ciente de muitos fatores que podem acabar influenciando seus resultados e os limites associados a esse tipo de resultado vindo desse tipo de pesquisa também. Por exemplo, se uma pessoa branca entrevista uma pessoa negra sobre questões relacionadas a racismo e experiências raciais, pode ser que as respostas daquele participante sejam prejudicadas justamente porque ela está de frente ali com uma pessoa que seria basicamente um opressor nesse tipo de investigação. Um outro ponto que pode prejudicar esse tipo de pesquisa é justamente a análise dos dados. Os dados qualitativos geralmente são dados muito complexos e que exigem um processo ativo ali de interpretação e avaliação pelo pesquisador.
E esse processo ativo de interpretação pelo pesquisador pode fazer com que alguns preconceitos ou a ausência de identificação de algum conceito ele não seja totalmente identificado nesse tipo de análise, fazendo com que as análises elas sejam prejudicadas. Seguindo pelo mesmo exemplo dado anteriormente, um pesquisador branco pode não conseguir pegar todas as nuances ali de uma fala de uma pessoa preta em relação a vivências e experiências de racismo, por exemplo. Justamente porque essa pessoa ela não vai ter a experiência, a vivência e a nuance ali de poder capturar esse tipo de experiência que é vivido por pessoas pretas. Então tudo isso faz com que as pessoas que conduzem esse tipo de pesquisa precisem estar muito atentas a qualquer tipo de viés ali, qualquer tipo de influência que pode afetar os seus resultados. E também entender que esse tipo de viés ele vai fazer parte da sua pesquisa. Mas e aí, Edmilson, você falou sobre o método quantitativo, sobre o método qualitativo, mas qual é o melhor? Qual que eu posso usar na minha pesquisa? Bem, a resposta para isso, como tudo na psicologia, é depende. Primeiramente, não existe um método que ele é melhor ou pior do que o outro. Existem métodos que eles são mais adequados para poder responder perguntas específicas de determinados temas de pesquisa. Então, a decisão em relação ao método que você vai utilizar vai depender muito do seu tema e da sua área de pesquisa mesmo. Infelizmente, o que acontece muito ainda é que as pessoas elas acabam decidindo a metodologia que elas vão utilizar na sua pesquisa de forma indevida e de forma injustificável. Ou seja, elas acabam escolhendo de forma arbitrária um método em relação ao outro, sem ter uma justificativa aparente para poder escolher aquele método. E quando a gente está falando sobre pesquisa científica, uma questão ética e de honestidade intelectual é justamente a gente se propor a investigar aquele fenômeno da melhor forma possível, para que as evidências que a gente encontre em relação àquele fenômeno sejam confiáveis, replicáveis, que possam contribuir para aquela área em si. Então, por exemplo, dentro da sua pergunta ou da sua área de pesquisa, é mais preferível e mais adequado o uso de um método quantitativo? É mais preferível, então, que você utilize esse tipo de método ao invés de um método qualitativo para não prejudicar os seus dados, a validade e a comparação com outros estudos, por exemplo. E o mesmo vale se sua pergunta de pesquisa ela seja mais acessível e mais adequada de ser respondida por um método qualitativo. Um outro ponto que infelizmente acaba influenciando muito ainda é que alguns pesquisadores acabam optando em utilizar uma metodologia em comparação à outra simplesmente porque ela não conhece o uso da outra metodologia, ou seja, ela não tem domínio, por exemplo, em uma análise estatística ou em relação à medição e avaliação de dados mais quantitativos, e ela opta erroneamente ou de forma inadequada para um uso de uma metodologia qualitativa, prejudicando seus dados e seus resultados. Alguns autores também vão defender a utilização de métodos mistos, também conhecido como metodologia multimétodos. Esse tipo de método ele visa selecionar métodos que compensem as fragilidades e a limitação da utilização de um determinado método em comparação ao outro. Assim, uma pesquisa ela pode utilizar tanto métodos quantitativos quanto qualitativos para poder tentar responder uma determinada pergunta, diminuindo a possibilidade de vieses, entre outras fragilidades da pesquisa. Mas tá, se você ainda tem dúvida em relação a qual método utilizar, vou te dar algumas dicas aqui que podem facilitar a escolha de um método para poder utilizar na sua pesquisa. Primeira dica, defina claramente sua pergunta de pesquisa. Perguntas que consideram o como ou o porquê sugerem abordagens mais qualitativas, ou seja, exploratórias, enquanto perguntas que envolvem quanto, com que frequência, indicam abordagens mais quantitativas, são abordagens mais dedutivas e hipotéticas. 2. Avalie e revise a literatura sobre o tema. Verifique pesquisas anteriores ou semelhantes e veja a predominância dos métodos e técnicas utilizadas para poder responder a esse tipo de pergunta. Revise também as potencialidades dos estudos e as suas limitações e como cada método poderia solucionar essas questões. 3. Avalie as possíveis contribuições da sua pesquisa considerando os critérios de cientificidade. Então, a validade, a confiabilidade, a replicação e a generalização daqueles resultados. E por último, 4. Avalie seus recursos disponíveis, considere a duração da pesquisa, o tempo de coleta e de análise de dados, a logística envolvida, se a equipe é adequada para esse tipo de pesquisa e se possui treinamento suficiente para poder realizar essa pesquisa. Seguindo essas 4 dicas, é possível que você consiga ter uma ideia melhor em relação a qual metodologia utilizar dentro da sua pesquisa. Então é isso, gente. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de utilizar o campo dos comentários para deixar uma possível dúvida ou uma contribuição em relação aos tópicos que foram discutidos nesse vídeo. E eu também gostaria de aproveitar esses minutinhos finais para poder indicar o meu livro chamado de Pesquisa em Psicologia Experimental, um guia introdutório. Nesse livro eu falo basicamente sobre todos os processos para a condução de uma pesquisa dentro da área da psicologia experimental. Então é um livro muito interessante para quem está começando a fazer pesquisa dentro da área da psicologia. Recomendo muito, os links vão estar na descrição do vídeo. E se você gostou desse tipo de vídeo, quer receber mais vídeos como esse, como também vídeos que falam sobre curiosidades psicológicas, entre outras coisas, não deixe de se inscrever nesse canal, assim você vai estar ajudando muito eu a construir outros vídeos como esse aqui e ajudando pessoas a conduzir pesquisas na área da psicologia. Então é isso, gente, muito obrigado, valeu, falou e até mais!
Oh, no, no.